22 de junho, seja muito bem-vindo ao Agrofag. Que bom contar com a sua companhia nessa manhã. Professor Celso, tudo bem com o senhor? Bom dia. Tudo bem, Antoniela? Bom dia a você, um bom dia a todos que nos assistem. Acompanhe os assuntos do programa de hoje. Vai ter colheita de mandioca aqui no Agrofag. Em Nova Santa Rosa, produtores vizinhos se unem e um ajuda o outro para enfrentar a falta de mão de obra no campo. A questão de mão de obra está escassa, né? Toda a região e acredito que o Paraná inteiro, né? Na propriedade do Tiago, ele também adaptou os equipamentos para tornar o trabalho menos puxado e preservar a saúde do pessoal. Uns anos atrás ali, até certas regiões, hoje ainda é todo no sistema manual para fazer a carga, né? É picado no chão e depois jogado no caminhão, né? Isso prejudica muito a coluna, né? E coluna, perna, todo o corpo, né? Aí a gente pensou em facilitar isso, desenvolver o carinho que é picado em cima dele e ele jogando dentro do bag. Ali já cai a terra para baixo, impureza, né? E facilita muito. Daí depois só vem com o guincho e carrega o caminhão dele. O cultivo de alimentos orgânicos está crescendo no Paraná. Em Cascavel, uma propriedade utiliza técnicas de manejo que garantem a certificação dos produtos. Por isso, ela foi escolhida para receber a visita de outros agricultores interessados em saber mais sobre o tema. A gente está sempre acostumado só nós aqui, só a família, daí quando tem uma reunião de tanta gente assim para nós, é mais alegria que eu acho que para eles, né? No estúdio, especialistas falam sobre os desafios da agricultura familiar na produção de orgânicos. Olha só que coisinhas mais lindas esses bichinhos. São as mini cabras e mini vacas da fazendinha do Centro Fag. Confira só o que vai ter no programa de hoje. Conta pra gente aí o que você vai preparar. Então a gente vai fazer um pé de moleque com chocolate. A avó fazia com açúcar mascavo, mas eu adaptei com 2 tipos de chocolate. É o Agrofag em clima de festa junina. Professor Celso, nós já falamos algumas vezes aqui no Agrofag sobre uma situação que cada vez mais preocupa os produtores rurais, que é a falta de mão de obra no campo, né? É um problema sério e recorrente, né, Antoniela? Então, quem puder mecanizar seria a solução. Pois é, e um dos cultivos que mais enfrenta esse desafio de falta de mão de obra é o da mandioca. São poucas as propriedades que adotam o sistema de colheita mecanizada. Na maioria delas, o processo é feito manualmente. Essa semana, a nossa equipe acompanhou o trabalho na área do Tiago Welter. Nós fomos até lá para mostrar que o agricultor usa a criatividade para enfrentar o problema. Uma das soluções encontradas foi fazer uma parceria com os vizinhos, que também são produtores de mandioca. Por isso, na hora da colheita, todo mundo trabalha junto. Olha só. Em Nova Santa Rosa, oeste do Paraná, esta propriedade rural de 31 hectares começou a colheita de mandioca. São 16 hectares destinados exclusivamente à variedade industrial da raiz, voltada para a produção de fécula e amido. O plantio foi feito no fim de agosto do ano passado e agora, após 10 meses de desenvolvimento, a produtividade média está em 24 toneladas por hectare. Um bom resultado para a região. Essa é a produção de mandioca que conseguimos esse ano. É uma produção boa, muito boa. Aí está dando uma média de uns 2 kg, 2,5 kg por pé. Aqui tem uns pés mais bonitos, dando uns 5 kg, mais uns 4 kg esse outro. Aí fica uma produção muito boa. Este é o Tiago, agricultor que alia a tradição familiar com uma visão prática e com um modelo diversificado, apostando na mandioca, culturas de verão e safrinha. O sistema de rotação é parte essencial dessa dinâmica. Enquanto uma área descansa ou muda de cultura, outra garante o ciclo produtivo contínuo e sustentável. A escolha da variedade também é estratégica. A IPR Paraguainha, específica para a indústria, é amplamente utilizada no processamento de amido e derivados. A demanda da indústria exige raízes com alto teor de fécula e tamanho padronizado, características que essa variedade oferece quando bem manejada. A estiagem que atingiu a região prejudicou parte do desenvolvimento vegetativo, mas não chegou a comprometer a colheita. Além disso, não houve registro significativo de pragas como o mandarová e a mosca branca, um alívio para o produtor. Esse ano
Graças a Deus, a minha propriedade aqui não teve infestação de mandarová, que é a principal praga da mandioca, e a mosca branca também não teve. Foi muito tranquilo. A questão das plantas daninhas é feito o pré-emergente para não nascer, né? E depois uma capina só para fazer a catação do que sobrou, né? O espaçamento entre uma maniva e outra é de 60 a 70 centímetros. Já as linhas têm um espaço de 90 centímetros, o que ajuda na hora de passar o trator para a colheita. Aliás, a colheita da mandioca é sempre uma preocupação a mais para o produtor. Só as grandes propriedades são mecanizadas. A maioria delas depende de mão de obra de trabalhadores rurais para a colheita manual. A solução encontrada pelo Thiago foi uma parceria com os vizinhos, que também são produtores de mandioca. Um ajuda o outro aí porque a questão de mão de obra está escassa, né? Toda a região e acredito que o Paraná inteiro, né? O acordo entre os vizinhos é o seguinte: quando um colhe, todos ajudam. E o valor da diária foi fixado em consenso, R$ 160 por dia. Dessa forma, eles compartilham a lida e enfrentam o desafio da escassez de mão de obra no campo. E a criatividade não parou por aí. O Thiago criou um sistema para facilitar a colheita, adaptando uma pequena carreta ao trator. Isso substituiu o antigo método de cortar e separar as raízes das ramas ainda no chão e carregar manualmente no caminhão, o que causava prejuízo à saúde dos trabalhadores. Uns anos atrás ali, até certas regiões, hoje ainda é todo no sistema manual para fazer a carga, né? É picado no chão e depois jogado no caminhão, né? Isso prejudica muito a coluna, né? E coluna, perna, todo o corpo, né? Aí a gente pensou em facilitar isso, desenvolver o carinho que é picado em cima dele e ele jogando dentro do bag. Ali já cai a terra para baixo, a impureza, né? E facilita muito. Daí depois só vem com o guincho e carrega o caminhão daí. Esse equipamento, no caso, não tem no mercado, né? Você que fez, você que acabou desenvolvendo ele, trazendo o que precisava ali, que você sentiu no dia a dia e foi desenvolvendo? Até então não vi para compra no mercado, né? A gente desenvolveu aqui, tem mais aqui na região, que tipo, a gente foi criando ideia junto, né, com o pessoal e vizinhança e coisa, né? E fomos desenvolvendo o equipamento da gente, né? Para facilitar a mão de obra. Apesar da organização e da produtividade, a rentabilidade ainda é um desafio. O preço pago pela tonelada de mandioca caiu pela metade em 2 anos. A questão dos preços, esse ano está um pouquinho melhor que ano passado, né? Mas comparado a 2 anos atrás, está metade do preço. Há 2 anos atrás passava de 1.100 a tonelada. Hoje ela está batendo na casa dos seus 580 a 600, vamos dizer, né? E estamos aí batalhando para ver se conseguimos melhorar, né? Tá aí, né, professor? O cultivo da mandioca exige bastante trabalho no campo. É uma mão de obra muito forte, né? E esse é um sistema, né, de mutirão, né, onde os agricultores se juntam e ajudam a fazer a sua colheita final, né? E isso é uma parte muito difícil na agricultura que vai onerar o produto, né? Então esse mutirão é muito interessante. Foi uma saída aí que eles encontraram. É uma saída realmente. É isso aí. E o assunto agora é a colheita da batata doce. É com você, Isa. A batata doce é uma cultura rústica, adaptável e altamente valorizada, tanto pela sua versatilidade na culinária, quanto pelos benefícios nutricionais. Rica em fibras, vitaminas A e C e com baixo índice glicêmico, ela é uma das raízes mais consumidas no Brasil. Iniciamos o período da colheita da batata doce, que ocorre geralmente entre 4 a 5 meses após o plantio, dependendo da cultivar e das condições climáticas. Aqui na Fazenda Escola, estamos colhendo 4 variedades: Rubisol, Beauregard, BRS Amélia e BRS Nut. Cada uma delas possui características próprias, com diferentes colorações de polpa, produtividade e aceitação de mercado.
A colheita deve ser feita com cuidado para evitar dano às raízes que são sensíveis. Após retiradas do solo, as batatas devem ser deixadas para curar em local arejado e sombreado por cerca de uma semana, permitindo o fechamento de ferimentos superficiais e aumentando a durabilidade na armazenagem. Já pensando no próximo ciclo, o mês de agosto marca o início ideal para o plantio das novas mudas. A propagação da batata doce é feita por meio de ramas, caules selecionados de plantas saudáveis, preferencialmente da lavoura atual. Essas ramas são plantadas diretamente em canteiros com solo solto, rico em matéria orgânica e bem drenado. O espaçamento mais comum varia de 25 a 30 centímetros entre plantas e 80 centímetros entre linhas, facilitando o desenvolvimento das raízes tuberosas. O manejo da cultura exige alguns cuidados básicos, como o controle das plantas daninhas nos primeiros 30 dias após o plantio e a irrigação nos períodos mais secos. A adubação deve ser feita com base na análise de solo, mas geralmente a batata doce responde bem a compostos orgânicos e a adubação fosfatada. De acordo com dados do IBGE e da Conab, em 2023 o Brasil produziu cerca de 925 mil toneladas de batata doce, cultivadas em mais de 61 mil hectares, com um valor bruto da produção estimado em 1,8 bilhão. Houve um crescimento expressivo nos últimos 10 anos, com aumento de 76% na produção nacional e 53% na área plantada. No Paraná, a produção em 2023 foi de 60 mil toneladas em uma área de 3,3 mil hectares. Apesar da queda em relação a anos anteriores, a safra 2024-2025 sinaliza uma retomada importante na segunda safra, que estão previstas 342,6 mil toneladas em 11 mil hectares, com produtividade média de 31,3 toneladas por hectare, um aumento de 20% em comparação à safra anterior. Destaque para as regiões de Guarapuava, Ponta Grossa e Curitiba, que concentram mais de 70% da área de cultivo da segunda safra. Já Londrina lidera a produção estadual com 7,6 mil toneladas colhidas. Portanto, a batata doce representa uma excelente alternativa para os produtores rurais, unindo baixo custo de produção, rusticidade e bom retorno econômico, especialmente quando associada a práticas sustentáveis e ao uso de mudas de qualidade. Não deixe de acompanhar o Agrofag nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana. Até lá! Valeu, Isa. Obrigada. Um recado importante para você que quer participar com a gente do programa, esclarecendo dúvidas, enviando fotos e vídeos, compartilhando informações e novidades aí da sua região ou sugerindo assuntos para tratarmos aqui. Entre em contato com a nossa equipe no WhatsApp. O número é o 4533213970. Nós estamos em todas as redes sociais, no Instagram, TikTok, YouTube e também lá no Facebook. Participe com a gente. Professor Celso, junho é o mês do milho, da paçoca, do quentão, mês de festa junina, né? É um mês especial, né? É um mês das comidas típicas. Exatamente. E comida gostosa a gente adora por aqui, né? Com certeza. Então, falando em pratos típicos, agora nós vamos conhecer uma receita de pé de moleque com chocolate. Quem nos ensina é a Aline Bonato, que tem um sítio lá em São Salvador, distrito aqui de Cascavel. Um lugar muito bonito, onde ela serve as receitas que aprendeu com a avó, a dona Dirce. Confira. Pessoal, olha só onde a gente está hoje aqui com a Aline. Tudo bem, Aline? Tudo bem, Seja bem-vinda no Agrofag. Obrigada, mais uma vez. Mais uma vez, estava na primeira receita do primeiro programa. É verdade, e agora de volta com a gente. É muito bom pra gente estar aqui no seu garpão, né? Garpão da Bonatella, aqui na linha Caldarte, então, né? E a gente vai falar de uma receita maravilhosa agora para os dias de festa junina. Com certeza. Conta pra gente aí o que você vai preparar. Então a gente vai fazer um pé de moleque com chocolate. A avó fazia com açúcar mascavo, mas eu adaptei com 2 tipos de chocolate. Já falando nisso, dona Dirce, que é a dona dessa receita. Isso aí. Sua avó. Isso. E aí você trouxe, então, de casa toda essa
qualidade da culinária que você tem, né, Aline? Então conta pra gente, como é que vai ser aí, quais são os ingredientes dessa Eu vou receita? fazer com 2 tipos de chocolate, mas pode fazer só com um, né? Qual é o primeiro passo? Relembra pra gente. Derreter o chocolate, Ok. daí? Quanto que você usou de 400 chocolate? gramas. E daqui eu já tenho derretido, já tenho torrado e moído amendoim, tá? Sem casca e sem pele. Ok. E eu vou colocar metade aqui. Então eu vou colocar mais ou menos umas 200 gramas, 250, porque daí eu vou deixar a outra quantidade pro chocolate. Aqui no caso, eu vou usar esse de caramelo, que é um pouco diferente, vai dar outro toque. Vai dar outro toque. Mas pode ser o branco também, sem problema. Tá bom. Então, E aqui primeira não tem segredo, eu vou misturar bem e já vou colocar aqui no papel manteiga para secar. E olha aí a textura que fica. Top, olha que facinho, muito prático. Muito prático mesmo. E aí, qual é o segredo? É só misturar bem? Só misturar bem e colocando aqui que logo já vai secar. Ele seca sozinho mesmo. Sim. Como tá mais frio, sim, senão você pode colocar na geladeira rapidinho. E aí você vai separando, então, as quantidades no olho mesmo, No olho, assim, né? Com a ajuda aí dessa espátula. E se você quiser colocar mais amendoim também, aí vai do gosto em casa. Pessoal, olha só, então, cerca de 10 minutinhos aqui para os pés de moleque secarem bem. A Aline colocou alguns amendoins triturados em cima, outros amendoinzinhos inteiros, né? Para Isso. fazer aquela decoração do jeito que você quiser. Com Então, em certeza. casa, você que está nos acompanhando, da forma que você quiser, dá para decorar. O próximo agora vai ser com caramelo. Conta pra gente. Vou colocar derreter uns 10 minutinhos também, a 70. Aqui na minha derretedeira é 70 graus. Mas você pode derreter no micro, tranquilo, ou em banho-maria. E no micro-ondas, se for derreter lá, tem que ser Entre 30 e 30 segundos, senão queima o chocolate. 30 e 30 segundos, vai mexer. Aham. Aqui ele vai ficar na derretedeira, então Isso. quantos gramas você colocou? Aqui umas 500 gramas. Ah, sim, meio quilo então. Olha só, gente, então a Aline vai mostrar aqui pra vocês o ponto do chocolate com caramelo, que já é bem diferente do preto. Aham, sim. Daí eu vou misturar um amendoim aqui, sem segredo também. E daí também já vamos modelar. Ele já fica com essa textura mais consistente, assim, né? Mais firme Ele é mesmo. mais firminho. Esse aqui vai dar pra me pegar na mão até e fazer umas bolinhas. É, mas sim, Vai. o outro já ficava mais líquido, Mais né? líquido, o chocolate preto, mais Esse já é líquido. mais firme. Aham. Quanto tempo, mais ou menos, para quem tá em casa ter uma ideia de ficar derretendo? Vai ser até ele dissolver bem. Tem uma margarina, uma manteiga, passa na mão. Ó, pode fazer assim. Ou Esse vai ser bolinha. bolinha. Não, pode aqui também. Aham. Ó. Dá para fazer dos dois Tá. estilos. Para quem já tem habilidade, vai rapidinho. Quem tem mais dificuldade, não, leva é- um tempinho ali. Não é, só esse que é é de bem boa. simples. É uma receita prática para colocar a criançada, ajudar É também. verdade. Você colocar uns confetinhos coloridos aqui também. Esse você decora também? Se quiser pode decorar também. Vou colocando os amendoinzinhos já Vou colocar, aqui. eu vou Isso. colocando um É, amendoinzinho porque ali já vai por cima. secar. Aham. Vamos colocando aqui, vou te ajudando. Agora a gente vai deixar secando, então, né? Agora que você terminou de fazer o formato de cada um desses com caramelo. Isso. Também mais ou menos uns 5 a 10 minutinhos. Também, rapidinho. Foi muito prático, rapidinho, né? super. E fica lindo demais. Pra você fazer com a família, pra você envolver a criançada, né? Fazer aí, servir os seus convidados de uma forma rápida. Tá aí a Isso receita. aí. Quando o pessoal às vezes convidar para festa junina, não sabe o que fazer, tá aí. Melhor parte agora, né? Vamos experimentar? Com certeza. Um pretinho É. primeiro. Bom demais. Amei que ele tem uma textura. Muito bom. Mas esse aqui. Melhor ainda, então. Oh, meu Deus. Já tá perfeito. Vou experimentar agora o de caramelo. Viu? É que eu sou suspeito pra falar, eu amo doce. Nossa, eu também. Vale a pena, gente. Façam em casa, então, pé de moleque com chocolate. Bom demais. Aline, obrigada por participar Obrigada, com a gente. eu. E até uma próxima, que você tenha várias festas juninas aí pra Com comemorar. certeza, adoro. E a gente se vê de volta no Agrofag daqui uns dias, hein? Então tá bom. Tá bom? Já Obrigada. vou pensando em outra receita. Por favor. Até a próxima.
Confira agora como fecharam os preços das proteínas animais no agromercado. A arroba do boi gordo, R$ 313,85. O quilo do suíno, média Paraná, R$ 7,06. O quilo do frango, R$ 5,46, média Paraná. Depois do intervalo, cresce o interesse dos produtores rurais pelo cultivo de alimentos orgânicos. Em Cascavel, uma propriedade serve de modelo e utiliza técnicas de manejo que garantem a certificação. No estúdio, especialistas esclarecem as principais dúvidas de quem deseja adotar esse sistema de produção. E ainda, vai ter mini vaca e mini cabra aqui no Agrofag. É já já. Medicina FAG, terceiro melhor curso do Brasil. Excelência comprovada, corpo docente de alto nível e infraestrutura de ponta. O ENAD 2025 reafirma: Medicina FAG é o melhor curso de Cascavel e o terceiro melhor entre as instituições privadas do país. Centro FAG, tradição e inovação para formar os melhores profissionais de saúde. Internet ultra veloz que conecta você ao futuro. Com a GTV Fibra é zero lag e só vitória. Upload rápido, conexão estável, trabalho sem estresse. Navegue, assista e jogue com alta performance. Instalação rápida para você começar já. Suporte exclusivo sempre que precisar. E um clube de descontos que só a GTV oferece. GTV Fibra. Assine já e sinta a diferença. Conectados ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. A produção de alimentos orgânicos tem crescido entre os agricultores paranaenses. Mas apesar do avanço no cultivo, conquistar a certificação exige muito mais do que apenas deixar de usar insumos químicos. É preciso adequar a propriedade e adotar critérios rigorosos para garantir a qualidade dos cultivos. Para discutir esse tema, uma visita técnica reuniu produtores de 6 cidades do estado na propriedade da família Dias, no interior de Cascavel, que é considerada referência na produção orgânica. A iniciativa do encontro veio de uma parceria entre IDR Paraná, Itaipu, Unioeste e o programa Paraná Mais Orgânico. Viemos até a linha São Luís, em Rio do Salto, distrito de Cascavel. Aqui funciona a produção da família Dias, que planta, na área de 1,5 hectares, diversas opções de alimentos, todos orgânicos. O sítio tem um pouquinho de tudo: canteiros com hortaliças, temperos e tubérculos, pés de frutas, uma área destinada às mandiocas, com cerca de 10 mil pés, e também a produção de milho verde convencional e do crioulo, que é vermelho. O Rosivaldo e a Michele decidiram começar a produção agrícola há 12 anos. Há 10 seguem as práticas orgânicas de cultivo. E o resultado? Colheitas diárias com muita qualidade. Na horta, que é o carro-chefe da produção, a média semanal chega a 1.000 pés e eles vendem para programas do governo e também a clientes diretos. O trabalho é feito em família. Os 3 filhos já seguem o caminho dos pais. Eu, meu esposo, as crianças aí, sempre com a mãozinha na terra. Já está ensinando eles os fundamentos. Isso mesmo. Eles te ajudam aqui também? Ajuda, sempre ajuda. Uma coisinha ou outra sempre estão aí ajudando. Na verdade começou porque a gente é consumidor também, né? Esse foi o grande início, né, de tudo, né? Aí depois a gente começou, né, com a mandioquinha, né, que era alguma coisa que a gente não tinha assim um grande trabalho, né, e também a gente não tinha muita estrutura, então a gente começou com mandioca, depois foi agregando alface, né, folhosas, aí veio os tubérculos,
aí daqui a pouco veio o milho, e assim foi entrando, né, as culturas, né, no decorrer, e hoje é isso que vocês veem aí, né. E você até comentou, a gente está aqui, né, em frente à plantação de mandioca, hoje vocês têm 10 mil pés, a mandioca também cultivada toda no sistema orgânico. Tudo aqui é no sistema orgânico, a propriedade inteira hoje, né, a gente tem essa responsabilidade, né, esse cuidado para realmente ter produto de qualidade, ter produto que é para o nosso consumo realmente, né, não só nosso, como das pessoas que são nossos clientes. Para manter o selo de produção orgânica, o casal segue as técnicas recomendadas de manejo. Faz a rotação de cultivos, garante a cobertura do solo, planeja barreiras naturais para proteger a plantação e se especializa frequentemente para driblar as pragas e doenças com recursos naturais. Ao longo dos anos, o IDR Paraná tem sido parceiro da propriedade. Com base nesse acompanhamento, a equipe decidiu promover um encontro no local para inspirar outros produtores que buscam a certificação. Cerca de 30 pessoas participaram da visita. Um debate intenso no sentido de que essas famílias que estão iniciando o processo, e a maioria deles são agricultores familiares e entregam para mercado institucional, PA e PENAI, e que é um espaço promissor, sabe? É um espaço de renda garantida, de vida saudável, então tem uma série de aspectos técnicos que podem contribuir na produção, inclusive na vida pessoal deles, né? A Sandra é extensionista de um programa que busca orientar agricultores que querem adequar a produção à legislação orgânica. A gente priorizou os produtores que estão entrando em conversão para a certificação, que a conversão ela é um período de 12 meses. Então esses produtores eles estão entrando, alguns não têm tanto conhecimento, outros mais. Então foi a oportunidade de mostrar a realidade para eles. Então a gente convidou alguns municípios e estiveram presentes então Lindoeste, Capitão Leônidas Marques, Braganey e Francisco Alves. Missal também, Missal veio participar também. Ela reforça a importância das barreiras adotadas. Dentro do orgânico é necessário uma barreira vegetal permanente com um mínimo de 2 metros de altura. Então fica a critério do produtor escolher qual a melhor barreira para a sua propriedade. O Rosivaldo aqui, ele tem tanto o capim, capiaçu e elefante, que ele até passa dos 2 metros de altura. Ele tem o girassol mexicano, também conhecido como margaridão, porque ele produz uma flor muito bonita e é atrativo, porque aqui eles também têm a produção de mel, que ela não é orgânica, né, por causa da legislação e tal, mas é atrativo para insetos que são também benéficos para a produção dele. Essa barreira, então, mínimo 2 metros de altura, e ela tem que ser uma barreira bem entrelaçada, onde a gente não veja de dentro para fora e nem de fora para dentro, para ajudar no caso de uma propriedade vizinha que tem alguma deriva de algum agrotóxico ou coisa parecida, né? O Josué e a Eli vieram de Francisco Alves e vão levar os conhecimentos para casa. É uma visita muito importante, porque a gente já caminha nessa produção orgânica desde 2002, 2003, por ali. Chegamos até a ser certificado pelo orgânico. Então, a gente já entende mais ou menos como funciona o ritmo do orgânico. E então isso aí vem só reforçar cada vez mais o interesse do orgânico, né? Porque a gente sabe que produzir orgânico não é fácil, mas tem que ter assim como é que se diz, ser persistente, né? Já o Alcino atua como agricultor em Missal e está em busca da certificação. Um dia muito especial para mim, né? Como já faz 18 anos que eu trabalho nessa área de orgânico, né? Não estou certificado ainda por motivos de veneno dos vizinhos, né? Com drone e essas coisas, né? Mas tudo que eu produzo é orgânico, tomate, pepino, alface, repolho, vendo caldo de cana, faço melado, vendo todas sem agrotóxicas. Uhum. E é um dia muito produtivo para mim. Que Deus sempre abençoe todos, que dê a oportunidade de olhar essas chácaras maravilhosas, né? Que hoje o que mais se precisa é orgânico e qualidade de vida. Apesar dos desafios da produção orgânica, o trabalho fica mais fácil quando se tem com quem contar. Por isso, esse momento foi gratificante para todos os integrantes do projeto. Eu fico muito contente de poder recepcionar, né, uma grande
né, um número de pessoas aí por conta, né, da nossa propriedade, de ser produtor orgânico, porque também no começo eu tive muita dúvida e demorou tempo para mim conseguir fazer uma visita dessa também, sabe? Demorou mais de anos para mim conseguir, né, poder sair e conhecer outras propriedades orgânicas, que eu tinha muito menos do que hoje, né? Então para mim foi muito gratificante poder hoje devolver, né, aquilo que lá atrás eu recebi também. É uma coisa diferente para nós, né? A gente está sempre acostumado só nós, aqui só a família, daí quando tem uma reunião de tanta gente assim para nós, é mais alegria que eu acho que para eles, né? Fica mais alegre. A gente vai continuar falando aqui no estúdio sobre o manejo, né, e a produção orgânica. Quem está aqui para falar sobre esse assunto com a gente, Sandra da Luz, extensionista do Paraná Mais Orgânico. Seja bem-vinda, Sandra. Obrigada. Simone Gris, analista do IDR, também está aqui com a gente. Seja bem-vinda. Muito obrigada. A gente acompanhou aí a reportagem que vocês, inclusive, participaram, né? Estavam lá na visita, na propriedade do Rosivaldo e da Sandra. E eu já quero começar a perguntar, da Michele, desculpa, a Sandra que está aqui com a gente. Eu já quero começar a perguntar para a Simone. Você tem acompanhado produções aí orgânicas no oeste do Paraná. Como a gente teve essa evolução aí nos últimos tempos? Como tem sido a produção orgânica por aqui? Então, hoje, um pouco em virtude da legislação do Estado, que tem tensionado para o mercado institucional ser mais robusto, né, com hoje 100% da produção para merenda escolar orgânica, isso tem estimulado mais agricultores, porque é uma forma de comercialização garantida. Então, os agricultores familiares, eles estão se organizando para viabilizar o processo de certificação da produção e garantir esse mercado. Uhum. Tem tido novos caminhos aí, né, para esse tipo de produção. E vamos fazer aquela pergunta que a gente conversava aqui, né, professor? Com certeza. Diga lá para elas, então. O que é um produto orgânico? Exato. Muita gente talvez não saiba, gente. Exatamente. Como a gente já havia comentado, né, o produto orgânico é aquele que recebe o certificado, então, de uma certificadora. Antes disso, ele é um produto agroecológico. Então, se você já tem um manejo na sua propriedade, do não uso de agrotóxico, já segue os princípios da agricultura orgânica, ele é um produto agroecológico. A partir do momento que ele recebe a certificação, aí sim ele se torna, então, o produto orgânico. Quer dizer, então não posso, se eu fizer todos os manejos do orgânico, eu não posso vender como orgânico se eu não tiver certificação. Exatamente, somente com o certificado, com o selo, né? Com o selo. Uhum. E falando sobre esse manejo, né, com base orgânica, o que a gente pode relembrar, Simone, dos produtores que já têm feito esse tipo de cultivo e quais são as principais bases aí para a gente trazer para quem está em casa? Uhum. Então, algumas técnicas de manejo, elas são previstas em legislação, né? E aí as organizações de assessoria técnica vão detalhar com os agricultores, mas basicamente assim, a barreira vegetal, o cuidado com a cobertura do solo, né, porque a gente está tratando de vida e vida com qualidade, então o solo é o principal componente, e não é permitido adubos solúveis, né, então tem que se adaptar. E aí, complementando a questão do conceito do orgânico também, né, que vai muito mais do que a produção, né? Também o bem-estar animal, né? Se a gente tem os cachorrinhos lá no pátio, a relação familiar, né? As relações entre as pessoas, a relação de contratação, né? Quando tem pessoas contratadas na propriedade. Então, tudo isso é tomado um cuidado para que, de fato, seja um sistema complexo, mas que abranja todas as necessidades para a sustentabilidade. Ou seja, a produção orgânica ela vai além somente dos tratos culturais para aquele alimento, ela vai ser o ecossistema inteiro. Isso aí. E isso tudo, né, para quem já busca fazer esse tipo de produção, precisa de assistência técnica? Conta pra gente, Sandra, como é que tem sido esse processo? Eu quero produzir orgânico, qual que é o primeiro passo? Então, o primeiro passo é buscar conhecimento através de técnicos, né? Ou mesmo nós do Paraná Mais Orgânico, a gente trabalha com a assistência para a certificação.
não assistência técnica. Mas a gente consegue dar um suporte em alguns casos e direcionar para algumas instituições que tenham essa assistência. Por exemplo, o IDR, né? A gente sabe que não tem técnicos suficientes para atender toda a região e é uma dos problemas assim que a gente enfrenta com os produtores, a falta de assistência. Mas o primeiro passo é isso, buscar conhecimento através de nós, através do IDR, para continuar e seguir na atividade. Né? Uhum. Simone, a gente vai no mercado e vê lá um produto orgânico, a gente vê um preço do produto orgânico e vê o preço do produto normal. O que me garante que esse produto é orgânico realmente? O que me chama a atenção que esse produto é orgânico? Porque como que você fiscaliza isso para produzir, vamos dizer assim, para chegar lá e dizer é orgânico? Qual a fiscalização que existe no campo? Então, assim, quem audita, vamos dizer assim, a produção orgânica é o Ministério da Agricultura. E todo produto que for comercializado de forma orgânica, ele tem que ter um selo, que chama Selo Brasil Orgânico, para identificar esse produto. Então, essa é a primeira prerrogativa. Eu chego no mercado, eu olho um produto para saber se é orgânico, eu vou olhar o selo. Pode ter, isso é facultativo, o selo Brasil Mais Orgânico e o selo da certificadora. Mas o Brasil Mais Orgânico, ele é obrigado por legislação. Então existe uma fiscalização rigorosa. Nós estávamos comentando aqui nos bastidores que existe uma outra fiscalização que são grupos que se encontram, né? E pode sofrer uma penalidade quem não estiver fazendo adequadamente. Você poderia explicar isso para nós? Isso. Hoje, por legislação também, existem 3, na verdade, modalidades de processo de certificação. Uma que é mais simples, que é chamada de OACS, que é muito para validar aquela produção de feira mesmo, né, aquela relação direta entre o produtor e o consumidor. A segunda, que é o sistema participativo, onde existe toda uma relação complexa entre grupos de agricultores e agricultores fiscalizando outros agricultores, né? No estado do Paraná nós temos uma das estruturas que se chama Rede Ecovida. E aí existem as empresas que auditam os agricultores, empresas no Paraná também nós temos a Tecpar, mas tem outras, tem o próprio IBD, que já é bastante tradicional na certificação auditada. Nesse caso, é um profissional com conhecimento acumulado que vai visitar os agricultores anualmente e validar a produção dele como orgânica. Essa questão da validação, a gente sempre conversa com produtores em que a gente vai fazer visitas, né, fazer as próprias reportagens, que alguns deles relatam um certo nível de dificuldade porque são várias exigências. E aí, esse tipo de questão, né, para você fazer a certificação, leva um tempo. Né? E é isso que também eu queria que vocês explicassem. Por que esses tópicos são rigorosos? Por que exige-se tantas leis assim realmente para que o produtor receba esse selo? Como é que vocês têm visto isso? Então, nós do Paraná Mais Orgânico, eu vou colocar o nosso lado, depois a Simone também cita alguns que eles sentem dificuldades. Para a certificação, então, reunir as documentações que a legislação exige, principalmente a questão de outorga e dispensa de outorga da água, é uma grande dificuldade. Então, muitos produtores estão com toda a documentação ok, mas trava nesse documento. Outra dificuldade também que a gente encontra é a questão das mudas orgânicas. Então, na legislação tem lá que tem que ser mudas orgânicas, mas no mercado não existem viveiros especializados. Existe lá em torno de Curitiba, mas não atende nem a demanda de lá. Então, para a nossa região, essa é também uma das maiores dificuldades em cumprir a legislação. Né? Uhum. E como trabalhar com esse problema, Simone? Então, buscar conhecimento, né? Primeiro, hoje existem vários grupos que ajudam outros grupos, né? Existe um sistema a nível nacional que chama CSA, que são sistemas onde os consumidores também ajudam os agricultores para que produzam uma alimentação saudável, e nisso corre muita troca de conhecimento. E procurar as instituições habilitadas para dar esse tipo de assessoria, né? Aí o próprio IDR Paraná, as universidades, através desses programas de extensão que já tem ocorrendo, cooperativas especializadas, ONGs. Então tem um trabalho bem bacana já acontecendo, né? Simone, você falou um negócio interessante. Colocar esse produto orgânico no mercado é difícil a aceitação, talvez, do público em geral, né? Mas o governo federal e estadual tem umas metas, né, para merenda escolar. Eu gostaria que você explicasse isso daí.
A gente, eu falo enquanto Estado, né, tem buscado uma agricultura mais sustentável em todos os seus aspectos. E aí a produção orgânica é um dos elementos para toda essa composição. E aí, então, por conta disso e até pela própria pressão dos movimentos sociais de ter uma comercialização garantida, o Estado do Paraná, ele tem uma legislação que até 2030, 100% da merenda escolar deverá ser orgânica. Então, esse é o nosso desafio até 2030. É um mercado garantido para a agricultura familiar. É um mercado garantido. Existe uma estrutura de planejamento e tal, mas é um mercado garantido que permite ao agricultor planejar e investir na sua propriedade, né? Porque toda atividade agrícola também tem os seus riscos. E aí, com esse apoio da legislação e algumas políticas públicas, né? Novamente falando do Estado do Paraná, nós temos o Compra Direta, que é um outro mecanismo de comercialização viabilizado pelo Estado, o Coopera Paraná, que é um investimento em estruturas produtivas subsidiado pelo Estado do Paraná, e várias outras políticas daí a nível nacional, como o PA e PENAI, que podem viabilizar essa produção. Acho que dá para complementar falando sobre essa agregação de valor, né, que os programas entregam, inclusive, para os produtores. Tem 30% a mais do que um produto convencional? Como que é? Isso, o produto certificado, né, com selo, ele tem 30% de valor agregado na comercialização. Quando as cooperativas e associações se organizam para participar de um edital de merenda escolar, compra direta, elas já apresentam o certificado dos seus produtores e aí tudo isso já é quantificado no decorrer do ano da execução desse projeto. Ô Sandra, quando a gente vai na feirinha aqui em Cascavel, uma feirinha muito gostosa, eu sempre frequento ela, né? Você vê que determinados produtos orgânicos são procurados realmente pelo pessoal que vai lá, certo? E é um produto mais caro. Quando você vai no mercado, você tem um produto lá, orgânico, meio feinho, certo? Caro, e tem um bonitinho, barato, que é com agrotóxico, né? Explica essa diferença para o público aí para nós. Então, é o desafio, né? A conscientização da população que o produto orgânico, ele pode ter, sim, algum defeitinho, uma manchinha, justamente por não usarem agrotóxico, né? Serem naturais, né? E aí a população ainda acaba olhando pelo preço e não olhando pela qualidade do produto. Vendo o visual, né? Exatamente, que está lá brilhandinho, outro produto, cheio de produto químico, né? E que não vai trazer um benefício para o consumo. Eu vou falar sobre essa questão agora relacionada ao manejo de pragas e doenças, que é a partir dos recursos naturais, né? Esse é um dos desafios encontrados pelos produtores, ou hoje já se tem uma base que eles podem se apoiar aí, né? Como que vocês também acompanham essa questão do manejo de pragas e doenças a partir dos biológicos, a partir de receitas naturais? Temos opções, né, Simone? Temos. Os próprios biológicos, né, que foi que você citou, hoje ele está num cenário que vai além do orgânico, né? Então, até o pessoal que tem uma proposta de agricultura mais sustentável, eles têm investido nos biológicos. Então, é uma ferramenta bastante importante. Hoje existem vários produtos comerciais no mercado e também a legislação brasileira recente, ela permitiu a produção on-farm, com muito cuidado, porque trata-se também de um organismo vivo. Então, a gente não pode sair fazendo receitinha em casa sem ter esse devido cuidado, mas é uma ferramenta que gera autonomia ao agricultor, que a partir do momento que ele tiver o conhecimento acumulado para fazer um bioinsumo de qualidade, ele não vai mais depender do mercado. O Ministério da Agricultura tem aí também dado esse apoio, tem trazido opções? Sim, tanto do ponto de vista da legislação, como no site do Ministério da Agricultura, existem o que eles chamam de fichas agroecológicas, que é um material técnico com algumas receitas que o agricultor pode usar para o manejo de pragas e doenças. E também a pesquisa, né? Tanto a Embrapa quanto o próprio IDR Paraná tem gasto uma energia em gerar tecnologias que, de fato, minimizem os custos do produtor e garanta altas produtividades. Fica a dica, então, né? Ô Sandra, o Paraná é referência em produção de orgânico. É o estado que mais produz, certo? Tem mais de 3.900 produtores, esse levantamento que eu fiz. E essa conquista, essa relevância, o que explica essa relevância? O povo paranaense está adquirindo mais orgânico, está se aproximando mais do orgânico? Então, eu acredito que também seja um incentivo do governo aí voltado para a merenda escolar, né? Que é uma compra garantida, como a Simone já citou,
como foi falado aqui, e esses programas que vêm incentivar a produção. O Paraná Mais Orgânico, ele faz a certificação gratuita para os produtores de agricultura familiar. Então, se o produtor for fazer uma certificação particular, essa certificação ela gira em torno de 3 a 4 mil reais por ano. Então, é um incentivo. Então, eu falo que esses programas vêm sim incentivar a aumentar mais ainda a produção. Uhum. E está se tornando relevante, né? Hoje o Paraná é o maior produtor de orgânicos do Brasil. Uhum. E aí, para a gente chegando ao fim da nossa entrevista aqui, né? Recado final, então, que vocês deixam aí para quem tem essa curiosidade do mercado de orgânicos, até para os próprios consumidores, falar sobre essa qualidade dos produtos. Queria que vocês deixassem aí o último recadinho. Esse é um desafio, Antonella, porque eu sou uma apaixonada pelo tema, né? Mas o que eu gostaria de deixar para o pessoal que está ouvindo a gente é que o orgânico é vida. E aí, quando você consome um alimento limpo, vamos dizer assim, você vai estar prolongando a tua vida, porque o teu organismo não vai estar sujeito a coisas que podem te causar algum problema. E também você, enquanto consumidor consciente, você está alimentando uma cadeia, que é de agricultores familiares, e também preservando o ambiente que você faz parte. Perfeito. Sandra? Exatamente. Faço das minhas palavras as da Simone. É isso mesmo. Fechou, então. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Bom trabalho, né, nessa ação aí do programa de orgânico. E a gente segue acompanhando aí os projetos de vocês. Até a próxima. Muito obrigada. No próximo bloco, você vai conhecer os animais que são a atração da Fazendinha do Centro Fag. É daqui a pouco. Internet ultra veloz que conecta você ao futuro. Com a GTV Fibra é zero lag e só vitória. Upload rápido, conexão estável, trabalho sem estresse. Navegue, assista e jogue com alta performance. Instalação rápida para você começar já. Suporte exclusivo sempre que precisar. E um clube de descontos que só a GTV oferece. GTV Fibra. Assine já e sinta a diferença. Conectados ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. No campus do Centro Fag, aqui em Cascavel, em uma área ao lado da Fazenda Escola e do Hospital Veterinário, fica a Fazendinha, um espaço onde as crianças que frequentam o Colégio Fag têm um primeiro contato com a vida no campo. São diversos animais que chamam a atenção e despertam a curiosidade dos visitantes. Vamos ver. Estamos aqui na Fazendinha da FAG para conhecer os animais e as principais características. Eu converso agora com o professor Carlos, que traz essas informações para a gente. Professor, mais uma vez, seja bem-vindo ao programa AgroFag. Olá, muito obrigado. Professor, é interessante a gente trazer primeiro o contexto, né, do que é a Fazendinha. Muito bem. A Fazendinha FAG, ela tem um fim pedagógico, tá? É uma fazendinha pedagógica em que os alunos do Colégio FAG, juntamente com os alunos da Medicina Veterinária, e os alunos de outros cursos participam, se interagem com esse mundo animal. Por exemplo, a psicologia é um curso que atua bastante aqui dentro da Fazendinha, unindo os alunos do colégio e os alunos da psicologia, fazendo estágio aqui dentro, trabalhando essa parte com as crianças também. Trazendo então para os mini, né? Fala um pouco pra gente desses animais, como que é essa questão da genética para manter mesmo pequenininho, né? Exatamente. A Fazendinha, ela conta com diversos animais, tá? Alguns deles são linhagens de mini animais, como por exemplo, a gente tem pônei, são uns cavalinhos, uns equinos menores, a gente tem mini cabra, mini bode, um casal de mini vaca, tá?
Esses animais são mini, eles são animais que são selecionados de maneira, uma genética selecionada para ter esse porte menor. Tá? Então são animais que foram buscando uma característica genética que é o animal ser pequeno mesmo. Tá? Trazendo então para a mini cabra, né? Fala um pouco para a gente das principais características, questão de peso, questão de tamanho e um comparativo com o comum, né? Isso, muito legal. As mini cabras, elas são frutos, mais uma vez, de uma seleção genética, tá? De um melhoramento genético que buscou melhorar ou uma característica, né, que seja o tamanho. Tá? Elas, hoje em dia, está bastante conhecido, tem muita gente que cria com o pet, tá? São animais dóceis, de fácil socialização, então ela vive muito bem com o humano. Tá? Existem algumas raças hoje disponíveis ali, tem linhagem africana, linhagem australiana, tá? Que tem que lembrar que é um animal ruminante, então a alimentação dela, ela precisa ter acesso a essa fibra vegetal, tá? É um herbívoro ruminante, então a gente precisa fornecer feno para ela precisa ter ração, tá? Como se fosse de uma cabra ou de um ruminante convencional, de um pequeno ruminante, tá? Ela se alimenta dos mesmos alimentos, da mesma fonte de mineral, das mesmas rações e de feno ou uma grama, um pasto que ela pode consumir. Tá? Em relação ao tamanho e peso, é bastante legal quando a gente compara, às vezes pelo vídeo a gente não percebe que é um animal tão pequeno assim, mas, por exemplo, uma mini cabra que ela vai pesar entre 20 e 30 quilos, tá? Ou uma raça que não seja mini, ela vai pesar fácil ali 40, 50, os machos chegando a 100 quilos, tá? E esse aqui, por exemplo, ele não passa de 30 quilos, tá? Então ele tem 30% do peso que teria uma raça normal, uma raça convencional. A altura, a mesma coisa, tá? Ela chega a 20, 30 centímetros de altura também contra as outras raças aí. Existe uma grande variação entre as raças, mas são raças muito mais altas. Só para a gente explorar um pouquinho essa questão da multiplicação, né? Para manter sempre mini, é questão de inseminação ou monta mesmo? Como funciona? Isso, assim, ó, sempre quando a gente quer selecionar uma característica genética, a gente tem que, primeiro, saber qual a característica que eu quero selecionar e buscar indivíduos dentro daquela espécie que tenham essa característica. Então, por exemplo, se a gente quer diminuir ainda mais a altura, o peso dessas mini cabras, a gente tem que procurar indivíduos que tenham um peso e uma altura menor para a gente fazendo um acasalamento conduzido e aí sim obter filhotes, indivíduos ainda menores. É assim que chegou na mini cabra. Tá? Então, no momento, elas foram indivíduos de um tamanho maior, de um peso maior, e com a seleção genética vai diminuindo. E a seleção genética ainda está em ativa, ainda existe a todo momento. Então, está se buscando indivíduos menores, indivíduos mais leves, para realizar os cruzamentos. Quando a gente traz um pouquinho para a questão de mercado, né, mini animais, tem um preço de mercado? Ele é mais para mercado ou mais voltado para quê? Não, ele é voltado para o público pet, para fazendinhas, para turismo rural, fazendas pedagógicas, assim como a gente tem aqui, tá? O mercado existe, tá cada dia maior esse mercado, principalmente das mini cabras, tá? Aqui no Paraná tem alguns criadores já de mini cabras especializados na genética de mini cabra, tá? Com fim sempre de turismo rural ou fins pedagógicos, certo? Em relação à reprodução, ela é possível ser feita o uso de biotecnologias na reprodução, pode ser inseminadas por laparoscopia, por exemplo, que é uma técnica que dá para ser utilizada. Manipulação do sêmen a gente consegue fazer da mesma maneira que seria feito no animal de um tamanho convencional, tá? Ou a monta natural entre o macho e a fêmea, como é feito aqui. Além da mini cabra, né? Fala um pouco pra gente dos outros animais também que tem aqui na fazendinha. Isso, aqui na fazendinha a gente, de mini, tem a mini cabra e o mini bode, aí tem o mini boi e a mini vaca, tá? E tem os equinos pequenininhos, o casalzinho de pônei aqui, tem uma potrinha também já, eles já tiveram filho. Tá? A mini cabra tá prenha, a mini vaca também tá prenha, tá? Elas devem criar aí nos próximos meses, elas devem criar. Depois a gente tem hamster, tem os porquinhos da Índia, tem um ouriço, tá? Tem um hedgehog ali, além de ter os garnizé, codorna, enfim, tem bastante uma
uma variedade de espécies bem legal para os alunos conseguirem trabalhar com isso aí. Lembrando que essas outras espécies são comuns. As outras espécies sim, tá? De mini a gente tem só a mini vaca, os equinos e a mini cabra. As outras espécies, tanto da lhama quanto dos porquinhos da Índia, do ouriço, do hamster, dos coelhos, esses são convencionais. Para quem quiser acompanhar também, aqui pode fazer essa visitação, né? A visitação ela acontece mais do colégio e dos alunos FAG, tá? E aí em horário comercial isso é possível ser feito. Obrigado mais uma vez pela atenção. Eu agradeço. Obrigado. Veja agora os preços do mercado agrícola na nossa região. O valor da saca da soja em Cascavel, R$ 116,00. A saca do milho, R$ 51,00. E a saca do trigo, R$ 80,00. Vamos agora ao momento das redes sociais, em que a gente mostra aqui fotos e vídeos enviados por vocês ao longo da semana e, claro, as indicações de eventos e cursos por aqui também. Olha aí, começamos com essa foto que foi enviada pelo Lorival Jansante, nosso querido amigo, parceiro aqui do programa, em uma escola de Santa Teresa do Oeste, em que o seu João, que está aqui, faz uma culinária tradicional, ensinou as crianças a fazerem paçoquinha salgada. Tradição continua. Continua. E olha só, que bacana essa imagem que ele enviou pra gente, né? Com toda a equipe, as crianças também. Um abraço a todos que participaram aí desse projeto. Seguimos aqui. Olha só, a gente tem agora um vídeo, professor Celso, antes da gente rodar esse vídeo, é o Alimenta Expo, Congresso e Feira Internacional de Proteína Animal, que aconteceu lá em Curitiba ao longo dessa semana. Então a gente tem um recado aí da coordenadora desse evento. Vamos ver. Bom dia aos espectadores da Agrofag. O Alimenta foi um marco no setor de produção de proteína animal aqui no estado do Paraná. Pela primeira vez na história, as maiores agroindústrias, cooperativas e produtores sentaram juntos para falar a mesma língua. Nós estamos falando de alimento, então foi uma grande oportunidade e também de discutir biosseguridade. A gente reuniu aqui os maiores sanitaristas das principais empresas do estado, junto com especialistas, justamente para encontrar uma solução ou a melhor solução para trabalhar a questão de biosseguridade. Não existe biosseguridade numa granja e não ter na outra. Então, o Alimenta, ele marca a união do setor, mas demonstra a maturidade do setor. A gente teve aqui uma feira de negócios de muito sucesso, com tecnologias inéditas, com lançamentos acontecendo aqui. O Alimenta, então, entra definitivamente no calendário dos eventos. Vai ser um momento de realinhar a rota, onde o setor, a cada 2 anos, vai se encontrar de forma muito amigável, de forma muito proativa e discutir o futuro da produção de proteína animal, que nada mais é do que segurança alimentar e soberania alimentar. Falou aí então a Eliana Pante, que é uma das organizadoras desse evento, né, professor? E biosseguridade é sempre um assunto que precisa estar agora em todas as rodas de conversa quando o assunto é proteína animal. Seguridade alimentar é essencial, é importantíssimo. Claro, e no combate à gripe aviária, né, para proteger o nosso país. Muito bem, agora a gente vai ter uma indicação aí do 5º Encontro Paranaense de Drones de Uso Agrícola na Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon, dia 2 e dia 3 de julho. Então, quem quiser saber mais informações sobre esse curso, pode acessar, olha, Agroinformativo, está aqui na tela o site. Muito bem, temos também o 5º Encontro Nacional sobre Bioinsumos, dia 24 e 25, ou seja, essa semana lá em Pato Branco. Quem quiser saber mais informações, tem QR Code na tela. Olha aí, o Sistema FAEP busca instrutores para curso de classificação de grãos. O edital está disponível no site do Sistema FAEP e as inscrições vão até o dia 23 de junho, ou seja, amanhã. Então, quem quiser fazer a sua inscrição, né, pode já acessar aí e participar, então, enquanto instrutor. Ok? Temos a tarde de campo, cultivo de pastagens anuais de inverno e cobertura de solo. Vai começar às 1h30 da tarde, então nessa quinta-feira, lá na propriedade da família Boenck, no Rancho Mundo Corbélia. Então, informações para você que quer saber como participar, se ainda há vagas, né? Você pode ligar no telefone 45-991 34 32 27. Então, uma realização da Sementes Tormenta, IDR Paraná e Governo do Estado.
Temos a nossa tradicional festa junina, né, em vários cantos aqui de Cascavel, mas uma delas em que a gente traz aqui, né, e já falamos sobre ela nos outros anos também, é a festa junina da paróquia São João Batista. Essa é uma festa muito tradicional, né? É muito tradicional. Todas as festas são importantes, mas essa é muito bacana, muito tradicional mesmo. Pela essa fogueira imensa que tem aí, né? Pertinho lá da tua casa, né, professor? É perto da minha casa. Agora, todo ano ela subiu 1 metro, né? Agora foi restringido pelo Corpo de Bombeiros aí. Pelos bombeiros para poder dar mais segurança pessoal. Isso aí, é importante, né? E olha só, a festa junina, ela vai, então, daqui a pouco, 9h30 da manhã, tem a missa solene, almoço, meio-dia, e as festanças seguem até 7 horas da noite. Na terça-feira, dia 24, tem o encerramento dos festejos com a missa da Natividade de São João Batista, ação de graças e elevação do mastro. Então, fica lá na paróquia São João Batista, repetindo, né? Na rua Minas Gerais, número 13. É com esse recado que a gente encerra aqui as nossas redes sociais. Professor Celso, muito obrigada pela parceria. Até domingo que vem. Até domingo que vem. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Uma semana abençoada a todos. Até mais.